Olá, sejam bem-vindos. Terceira temporada do Trajetórias. É um prazer tê-los novamente. Eu sou Diego Flores, Adolfo Vaz aqui na minha esquerda. É, Entrevistados novos. Hoje nós temos aqui a professora doutora Silvia Sônia da Silva, que foi pós-graduanda do programa de Energia e Sustentabilidade aqui da casa e hoje vai nos falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar de volta aqui na Unila, depois de concluir, né, o meu doutorado aqui. E vamos lá. Ah, maravilha. Professora, a gente sempre começa o programa perguntando à entrevistada ou entrevistado um pouquinho sobre a trajetória escolar, aquele início que vai fazer a ponte com a vida acadêmica ou a vida profissional. Você pode falar um pouquinho sobre esse momento da sua vida? Com certeza. Eu nasci numa cidade bem pequena aqui do interior do Paraná, Cruzeiro do Oeste, não sei se vocês conhecem, ali na região noroeste. E eu morava num sítio, num povoado que se chama Santa Olga. Ó, pessoal de Santa Olga, estou aqui. Um salve. Um salve para Santa Olga. E eu iniciei meus estudos numa escola rural. Eu literalmente ia para a escola em alguns momentos a cavalo, pulando cerca, de trator. Então, eu iniciei minha jornada assim, de estudos nessa escola rural, municipal, rural, Olga Bertolon. Lembro até hoje. E sempre estudei na escola pública. Fui na escola pública até o meu primeiro ano do ensino médio. No meu primeiro ano do ensino médio, uma escola particular da cidade de Umuarama, na época eu já tinha me mudado, já morava em Umuarama, me convidou, me deu uma bolsa de 3 anos para estudar, porque eu era bem estudiosa, dedicada e tal, então eu consegui essa bolsa e eu estudei esses 3 anos nessa escola. No meio do terceiro ano, passei na Engenharia Civil, na Universidade Estadual de Maringá, e me mudei. Até foi uma coisa assim, bem... Na época, minha família, nossa, gente de interior, né? Houve toda aquela preocupação, mas vai sair de casa, Silvinha, né? Continua Silvinha, mas tudo bem. Vai sair de casa. Mas era uma coisa que, para mim, era muito clara. Eu tinha muita clareza que eu queria sair, estudar em Maringá, era um sonho, e eu queria fazer engenharia. Então, era... Assim, para mim era tão forte aquilo que mesmo os apelos, minha mãe dizia, não, lá em Umuarama tem faculdade, uma faculdade privada, mas será que você fica aqui e tal? Mas não teve jeito, né? A engenharia nasceu para mim, assim, uma que eu gostava muito de matemática, eu sempre tive um bom raciocínio lógico, eu gostava de matemática, não que eu não gostasse de português também, eu escrevia, na época participava de concursos de redação, ganhava. Eu tenho facilidade também, né, com a questão de português e tal, mas eu acho que matemática falava mais alto. E, assim, aí vem duas coisas que eu acho importantíssimas, assim. O papel do professor, né, dentro da tua trajetória e da família, né? Eu acho que meus pais... são pessoas, eles não tiveram acesso a estudo como eu tive, né? Ambos, assim, estudaram na época só o primário. Minha mãe é nordestina, veio retirante do Nordeste junto com meu avô, com mais 5 irmãos, né? Então, minha mãe o acesso que ela teve à instrução foi por um tempo muito limitado. E o meu pai também não foi lá muito diferente, era um pouquinho a mais, mas não era muito diferente. Só que os dois, eles tinham muito aquela coisa do ler, do buscar a cultura. Minha mãe é engraçado porque ela lê, sabe esses romances que a gente estuda para o vestibular? A galera estuda aí sofrendo. Puxa vida, vou ter que ler José de Alencar, vou ter que ler... Não é, para minha mãe, Tranquilo. ela é tranquila, ela conhece os personagens, ela sempre gostou muito de ler, ela se divertia com aquilo e tinha aquele sonho, né, que os filhos estudassem. Nós somos em 4 irmãos e nós 4 estudamos, graças a Deus, os 4 pós-graduados. Mas é muito, né, eu acho que tinha muito esse impulso dela, justamente por não ter tido a mesma oportunidade, talvez fosse um sonho, até esse doutorado é muito um sonho da minha mãe, muito um sonho dela. E o meu pai, ele tinha muito aquele hábito de ler jornal.
Quando eu lembro do meu pai, ele já falecido, tenho muita saudade, eu lembro dele lendo, né? Chegando o jornal. Chegava o jornal em casa, ele abria, ficava lá, ele lia tudo e tal. Então, voltando a como surgiu a engenharia, eu me lembro que na época a gente tinha uma assinatura daquela Folha de Londrina. Chegava em casa. E assim, meu pai lia o resto do jornal e naquela época saía os lançamentos dos prédios, né? Aqueles desenhos todos, né? As plantinhas baixas, o lançamento do prédio tal, tal, tal. E eu pegava aqueles desenhos, até engraçado, eu acho às vezes boletim, meu caderno, velha anotação. E eu desenhava as plantinhas, colocava os móveis e tal, criança. Pra fazer o rabisco ali. Eu fazia planta, um desenho, tem gente que desenha casinha, bichinho, eu desenhava a planta baixa. Mas assim, eu nem tinha noção do que era aquilo, só fazia. E aí, chegou no ensino médio, eu tinha um professor, o professor chamava Adalberto Valderrama. Ele é um professor muito respeitado no meio, assim, um pesquisador bem importante. Eu não vou lembrar na minúcia agora, mas ele tinha desenvolvido pesquisas de cálculo de distâncias entre planetas, assim, ele era um cara forte nisso. E ele dizia, ele é venezuelano, esse professor. E ele dizia assim, Silvia, tem que fazer engenharia. Silvia tem que fazer engenharia, olha só, ela desenha, olha só, ela fez matemática. Ela é boa em matemática, né? Engenharia. E assim, aí eu, puxa vida, tem engenharia, é isso. E aí eu sonhava em fazer a Universidade Estadual de Maringá. Lá se falava muito lá na região, porque quando eu fiz engenharia, não é como hoje, que existe essa oferta enorme de cursos de engenharia, não tinham muitos cursos. E Maringá era uma referência na época, estava super bem avaliado, e eu sonhava ir para Maringá, enfiei aquilo na cabeça, fiz vestibular no meio do terceiro ano, passei, e passei na Unioeste também, mas falei, não, eu quero ir para a UEM. E aí fui para a UEM, ali começou a minha trajetória como engenheira. Professora, e essa sua saída de casa para estudar, quanto você avalia que agregou para você como pessoa e depois profissionalmente? Sair da casa dos seus pais para estudar uma universidade em uma outra cidade? Com certeza, agrega muito, né? Primeiro que você tem que aprender literalmente a se cuidar. Eu acho que é um momento, assim, importante na vida do jovem, onde eu tenho que me cuidar. E eu tenho que me cuidar, não é porque meu pai ou a minha mãe vão ficar bravos se eu fizer alguma coisa errada. É porque se eu não me cuidar, eu me ferro, né? Então, eu acho que é um momento, assim, é um divisor de águas em termos de amadurecimento. Porque quando você sai de casa, passa, além de ter que cuidar de todas as coisas da sua vida, né? O que você vai comer, a sua roupa, né? A tua casa, todas essas coisas todas. E o se cuidar mesmo. Saber fazer as suas próprias escolhas, as coisas que te agregam para a sua vida. Não vai ter ninguém te dizendo necessariamente o que é certo e errado com aquele olhar que você tem quando você mora em casa, né? Sem contar que você passa a conviver com muita gente. Eu acho que a universidade, assim, uma coisa interessante é gente de todo canto, né? Não é como aqui na Unila, que eu estava até comentando com o pessoal antes da gente começar a falar, né? Que tem essa pluralidade de países e tal. Mas, de toda maneira, tinha gente de vários estados. Muita gente vinha. Tinha gente de Rondônia, tinha gente de um monte de regiões diferentes do Paraná. Então, cada um vai agregando, vai trazendo conhecimento, você vai, né, adquirindo experiência. Eu acho muito, muito válido, assim, esse momento, né, que fecha a adolescência e você inicia a tua graduação. Professora Silvia, deixa eu aproveitar esse gancho que você comentou da sua ida para Maringá, para o curso de Engenharia Civil. Uhum. Eu imagino que quando você chegou lá, também a classe era classe de meninos, né? Sim. E você deveria ser poucas meninas, ou isso já tinha mudado? Hoje é um pouco mais natural, né? Sim. Isso também foi... Você sentiu alguma diferença, não? Assim, vamos lá. Até na época, quando eu comecei, eu me lembro que uma emissora de TV foi lá fazer uma entrevista com a gente, com as meninas, porque eles achavam um avanço, né? Porque a gente tinha, na época, entraram 2 turmas, vestibular de inverno e vestibular de verão, eram 80 alunos. Desses 80 alunos, a gente tinha a marca de 12 mulheres.
Na minha turma, nós éramos em 10, na outra turma eram 2 apenas. Então, eles acharam, nossa, puxa vida, que legal. Porque quando você voltava um pouquinho mais para as turmas, por exemplo, É isso que eu pergunto. das minhas professoras, era tipo uma mulher para 50, assim, alunos, né, a proporção. Hoje, né, eu era coordenadora de curso de graduação de engenharia civil. Eu diria que eu não tenho esse número de cabeça, assim, mas olha, eu acho que as meninas estão mais ou menos mais de 50% já. As turmas, assim, tem muitas mulheres já, assim, já acabou isso. Já não tem mais. Professor, vou fazer um café. Tá bom. Eu trouxe aqui toda uma Sempre bem-vindo. parafernália pra gente fazer um café, pra ficar, né? Pra dar aquele... Tá bom. Aí conta um pouquinho mais sobre esse momento da graduação, porque depois você sai de Maringá pra se especializar ainda mais na engenharia civil, né? Pois é. Bom, vamos lá. Eu vou fazer um pouquinho de barulho aqui, tá? Tá A bom. direção aí depois me corrige, passa um filtro aí, diretor. Tá bem. Então, durante a graduação, eu acho que a gente já nasce com as coisas mais ou menos predestinadas dentro da vida da gente, né? Eu comecei a fazer a graduação, e aí, num dado momento, eu já falei, puxa vida, descobri os benditos dos projetos de iniciação científica. Aí comecei a me envolver nisso tudo, mas estava feliz e tal. Mas, de repente, apareceu um outro projeto que eu acho que é muito mais a minha cara, que era um projeto de extensão. Então, nesse projeto de extensão, era um projeto interdisciplinar, assim, ele envolvia, na época, alunos da engenharia civil, alunos da agronomia, alunos do curso de história. Eu não vou me lembrar de todos aqui, tá? Mas, predominantemente, esses 3, assim, eu me lembro bem claramente. E esse projeto era dentro de uma aldeia aqui no Paraná, em Manoel Ribas. Manoel Ribas? Gente, eu não me lembro. É aquele município que é o centro do estado do Paraná. Se for Manoel Ribas, me perdoe. E aí, era um projeto, assim, que ele envolvia, dentro dessa aldeia de caigangues, né? Os caigangues. Então, o pessoal da engenharia tinha um trabalho que envolvia a parte de gerenciamento de resíduos sólidos, porque dentro da aldeia eles tinham muito problema com resíduo. Tinha um pessoal da biologia que mexia com a parte ambiental, de reflorestamento e etc. Tinha o pessoal da história. Enfim, eram diversas coisas que se relacionavam. E ali eu enfiei o meu pé, digamos, na área que eu até hoje desenvolvo pesquisa. Então, desse projeto, eu brinco até que a minha primeira construção como engenheira foi um galinheiro. Não, é real. É real. Na época, a gente chama de galinheiro jocosamente, mas era um aviário, né? Eles precisavam ali, dentro de uma aldeia, eles queriam um aviário. E eu fiz o projeto do aviário, depois eu fiz um centro de recepção de visitantes dentro dessa aldeia, era um projeto, como era zona rural, então a gente, como aluno, já fazia esse projeto. E foi feito também um trabalho de educação ambiental para a questão desse resíduo, né? Então, foi uma experiência, assim, muito peculiar. Eu me lembro muito bem de eu negociando com o cacique, com o pajé, que jeito que eles queriam que fosse construído esse centro de recepção de visitantes, com todas as peculiaridades, né? Então, assim, foi uma experiência para mim muito legal, porque eu lidava com antropólogo, lidava, assim, com coisas muito fora da caixa. Eu sou uma engenheira que eu gosto dessas coisas um pouco fora da caixa. Acho que a gente não precisa, só porque tem uma profissão lá toda... Posso servir um cafezinho? Deixa eu só terminar minha água, senão vai dar zebra. Agora dá. Não vai ficar ruim. Você toma com açúcar ou sem açúcar? Vai ser açúcar hoje, pelo bem da boa forma. Conseguiu abrir, Então, nessa época, foi uma coisa bem interessante, assim, eu acho que essa primeira experiência, primeiro que ela me enriqueceu, né, naquela questão do trato com o cliente, que a gente fala, no processo, quando você vai fazer uma casa, seja você fazer uma casa para um indígena, ou você fazer uma casa para um não indígena,
Eu acho que isso me ensinou muito bem a escuta, né? A entender o que as pessoas realmente querem. Que é uma coisa que o engenheiro civil precisa, né? Eu me lembro que eu tentava, num primeiro momento, levar para o cacique, para o pajé, uma planta baixa, eles não entendiam. E aí, eu, com toda a minha habilidade, zero maquete, fiz uma maquete. Um dia eu cheguei lá com uma maquete. Ó, isso aqui que vocês querem, tá. E aí, fizemos esse primeiro projeto. Desse projeto, surgiu um livro de educação infantil, que é usado... Até pouco tempo atrás, eu me lembro de conversar com um professor de história, que é amigo meu, diz que ainda era usado nas aldeias, né, para educação ambiental de crianças. Ele saiu em português e em caigangue. Então, foi um projeto, assim, bem interessante. E ali eu vi que eu gosto de mexer com extensão, eu gosto de gente, eu gosto de aprender coisa nova, assim. E principalmente quando essa coisa que tem envolvimento de outras áreas também. Eu acho que é muito mais rico do que quando você pega um projeto só da tua área, né? E aí, bom, fui estudando, fazendo a faculdade, aí vieram as disciplinas de águas, hidráulica, eu amo hidráulica, saneamento. Tinham 2 professores também muito bons, assim, eu sempre fui, assim, olhava, não, puxa vida, essa pessoa eu admiro, sabe? E isso me ajudava também nas decisões que a gente vai tomando. Professor, gente, um bom professor, ele faz muita diferença na vida de qualquer um. E tinham 2 professores, um foi até a minha banca, o professor Paulo Fernando, o outro era o professor Edson Iqueda. Um dava hidráulica, outro dava saneamento. Eu gostava muito das aulas deles e tal. No último ano da UEM, eu já fiz. Lá a gente, na época, o currículo ele possibilitava você escolher uma área para você, digamos, se aperfeiçoar um pouquinho mais do que os demais colegas. Eu fui para saneamento. E dali, eu fui... Quando eu terminei minha graduação, falei, bom, quero fazer um mestrado. E aí comecei a olhar para lá, para cá, o que eu vou fazer. Né, bem perdida, assim, para falar bem a verdade. A gente fica super perdido. O término da graduação é um processo, eu diria, dolorido. Para mim foi. Sabe aquele momento que você termina e fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou arrumar um trabalho aqui? Eu vou voltar para... No meu caso, vou voltar para perto da minha família? O que eu vou fazer? Então, para mim, foi um momento de angústia. Não sei como, né, se para vocês foram também, mas para mim foi. E aí, eu decidi que eu ia fazer esse mestrado, e aí eu comecei, um dia eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou assim, não, vai atrás do que for melhor. Você quer fazer? Tá, bom, você quer fazer um mestrado nessa área? Então, tá, então qual é o melhor mestrado que tem nessa área aqui no país? Onde você pode ir? Tipo, coloca plano, entendeu? Para tipo, devagar. Né? Então, você quer... Escrever as metas no papel. Exatamente. Procura. Traça o objetivo. Objetivo. Então, para onde você quer ir? E aí, eu comecei. Tá bom, fui lá olhar. E, na época, tinha o mestrado em hidráulica e saneamento da USP São Carlos, da Escola de Engenharia. Estava super bem conceituado, acho que é até hoje, né? Referência. E eu me inscrevi para esse processo de mestrado e fui. Encolhida, gente, encolhida. Porque eu falei, meu Jesus Cristo, a gente aqui no interior a USP, né? Eu enxergava aquilo tão grande. E eu fui lá, assim, meio sem muita esperança, mas eu fui. Me arrumei e tal, fui para São Carlos fazer prova. E aí fiz a prova e fui fazer entrevista com o que foi meu orientador, o professor Jurandir Povinelli. Cara, nossa, uma autoridade, assim, em resíduos sólidos. O cara... muito bom, né? Assim, professor daqueles. E aí cheguei para fazer entrevista, assim, eu lembro que eu tô falando com ele, assim, eu vim da UEM, assim, sabe? Tipo, aí ele olhou para mim, assim, e falou assim, a UEM é uma excelente universidade, eu tenho excelentes alunos da UEM, abriu um sorrisão, parará, parará. E aí fiz entrevista, passei e comecei o meu mestrado lá, em São Carlos. Aí, de novo, peguei a malinha, vamos para São Carlos, né? Meus pais sempre muito me apoiando, assim. Eu brinco, minha mãe e meu pai, onde eu ia, eles iam atrás com a malinha levar, entendeu? Tipo, dá benção, vamos lá.
lá. Fazer apoio, né? Você era nova ainda, né? Imagina. Sentiam que... Eu terminei a faculdade com 22 anos. E aí, né? Eu entrei, eu já estava com 23, mas 22 anos, imagina. Professora, qual foi o tema de pesquisa no mestrado lá em São Carlos? Em São Carlos, eu trabalhava com desinfecção de esgoto, né? Então, o que aconteceu quando eu iniciei o meu mestrado? O meu orientador, ele era, na época, ele tinha um cargo dentro do SAAI lá, que é a Sanepar daqui, e ele estava começando, tinha sido construída uma estação de tratamento de esgoto, que tratava esgoto da aviação da TAM, da oficina de manutenção, e também de um povoado que tinha ali perto, né? E eu consegui, no meu projeto, eu e mais 2 mestrandas, a gente operou essa estação. Então, uma delas trabalhava com reator UASB, a outra com biofiltro aerado, e eu fiquei com a parte do reator de desinfecção por ultravioleta, né? Então, naquela época estava bem emergente essa coisa de desinfecção por radiação, processos oxidativos avançados, tinha uma série de pesquisas nesse sentido, né? Era algo emergente, assim. Então, durante o meu mestrado, eu tive o privilégio de não só desenvolver uma pesquisa, quanto operar mesmo. Colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa. Então, Isso é muito bom. a gente inoculou reatores, a gente fez várias coisas, assim, muito interessantes, até realmente ter eficiência em tratamento. Então, foi um aprendizado prático, né? Eu acho que não só acadêmico, como prático mesmo. Bem interessante, assim, cheio de episódios desafiadores. E continuou, hoje é algo comum, assim, no meio, a Então, pesquisa... essa estação, ela funciona até hoje. E, assim, é uma estação de pequeno porte, não é uma estação grande. Desinfecção por radiação ultravioleta, hoje em dia não se usa, não tem se usado tanto. Aqui no Paraná, por exemplo, não tem muita coisa. Mas para pequenos sistemas é bem interessante ainda. E você concluiu recentemente o doutorado aqui na Unila. Sim. Como que a Unila entrou na sua vida? Você veio para cá para o doutorado? Já estava aqui quando iniciou o doutorado? Como é que foi essa cronologia? Não, na realidade foi assim, a Unila entrou na minha vida quando eu estava trabalhando em extensão, em outra instituição, né? Então, o que aconteceu, assim, depois que eu saí do mestrado, eu fui trabalhei como engenheira, outra época eu fui docente da universidade, voltei para a Universidade Estadual de Maringá, dei aula lá, e aí, num dado momento, né, eu me mudei para Foz do Iguaçu em função do meu marido, na época, quando a gente foi viver juntos, e aí fui trabalhar numa faculdade aqui. E dentro dessa faculdade, a gente fez um projeto muito bacana, que é um projeto que a gente fez dentro do Rio Boici, que é aqui em Foz do Iguaçu, de Foz, né? Vocês devem conhecer, um problema. Um rio extremamente poluído, 9 quilômetros de um rio que nasce dentro de Foz do Iguaçu e deságua lá no rio Paraná, um rio 100% iguaçuense e que está totalmente degradado. E aí, na época, surgiu essa temática, eu trabalhava nessa instituição, a gente desenvolveu um projeto que lá se chamava Projeto Integrador, e ele era integrador para integrar conhecimento dentro do curso de Engenharia Civil. Na época, eu era coordenadora de um curso de Engenharia Civil, mas a gente fez uma integração dos projetos integradores, porque a gente juntou 7 cursos de graduação e fez um trabalho multidisciplinar, assim, de pesquisa nesse rio, com objetivos de de repente transformar aquela região num parque linear, de trazer projetos para recuperação daquela área. E nesse contexto todo entrou a Unila, porque naquela época a gente conseguiu um envolvimento com a Aldeza Infantil, com a Prefeitura Municipal, com a Unila, gente, me perdoa, com a Sanepar, Copel, assim, era uma galera, muita gente, assim, me desculpe quem eu esqueci aqui. Mas foi um projeto, assim, muito agregador. E ali eu conheci algumas pessoas da Unila que participaram desse projeto. Até o Jean Frigo, que foi meu co-orientador, ele estava nessa expedição do Boici, que era um projeto que eu e o Alexandre Baltazar que conduzimos. Eu da Engenharia Civil, o Alexandre da Arquitetura. Ele era muito puxado pelos alunos da Engenharia Civil e da Arquitetura, mas tinham também
pessoal da enfermagem, pessoal da administração, cada um dentro do seu quadrado, né, fazendo um pedacinho, extensão pura, assim. Uhum. A gente andou os 9 quilômetros com os alunos dentro do rio. Fiz essa loucura. Esses primeiros trabalhos, quando você trabalha no Boici, tem a ver com a temática do mestrado? Você já amplia isso, vai para uma outra vertente? Assim, né, o Boici, digamos assim, que ele né, tem muito esgoto, inclusive. Então, tem muito do saneamento, né? E aí, eu sei que a gente fez esse projetão, foi uma coisa bem legal, assim, eu considero dos trabalhos da minha carreira acadêmica dos mais interessantes. Assim, a gente conseguiu sair com um livro de lá, publicamos um livro, com um trabalho de um monte de aluno, e principalmente, assim, eu acho que a gente conseguiu fazer um movimento na época na cidade bem interessante para, né, as pessoas olharem para aquilo. Eu gostaria, sinceramente, que realmente a iniciativa tivesse continuado, que a prefeitura tivesse dado continuidade, porque esse projeto nosso, na época, ele subsidiou um pedido de recursos para eles, entendeu? Então, eles usaram esse diagnóstico que a gente fez e tal. Mas, infelizmente, até hoje não saiu nada. Assim, eu acho que Foz do Iguaçu tem muito potencial, né, de turismo, de parques, de coisas. E o Rio Boici, apesar de poluído... Explorar os rios da cidade, né? Ele é lindo, gente. O Boici é lindo. Ele só é poluído. Mas ao longo da expedição, a gente foi caminhando, assim... Ele tem pontos lindos, ele tem quedas d'água. Ele é muito legal. É muito legal. Só que, assim, é um tesouro perdido dentro de Foz, infelizmente. Então, ali eu conheci alguns personagens da UNILA. Mas tudo bem, vida que segue, continuei. Num dado momento, surgiu o doutorado interdisciplinar em energia e sustentabilidade. Eu sou da primeira turma. E aí, eu me inscrevi. Na época, o projeto que eu escrevi, ele era voltado para o Boici, né? Eu apresentei esse projeto na época da seleção de doutorado. Submeti ele para a professora Marcela Borowski. E aí, enfim, fiz o processo seletivo e fui aprovada. E aí, a gente iniciou o doutorado ali, num primeiro momento fazendo disciplina, a gente foi fechando o projeto. E aí, fechando o projeto, surgiu um segundo desafio de rio dentro de Foz, que é o famoso Arroio Dourado. Não sei se, né, o pessoal tem conhecimento, mas o Arroio Dourado, ele é um rio, um riacho, né, de pequena vazão. Conheço. Conhece, né? Trabalho lá também. Então, o Arroio Dourado, ele é afluente do rio Tamanduá, que é um dos mananciais de abastecimento que a gente tem aqui em Foz. E aí, esse Arroio Dourado, ele é próximo ao antigo lixão de Foz do Iguaçu, né? Então, é um lixão mesmo, né? Fica ali na região do Remanso, né? Em direção ao aeroporto, né? Isso, na Rua Itaboraí. Ali, ele cruza, o riacho cruza a Rua Itaboraí. Então, o que acontecia ali? Aquela região é uma região, assim, de interesse para a cidade, para a prefeitura, para o Ministério Público, enfim, para uma série de agentes. É um problema, porque esse lixão, que era um lixão, depois, num dado momento, eles, né, só aterraram. Uma população que vivia ali, já no entorno, catadores, o pessoal que já vivia ali no entorno, né, se mudou para cima desse lixão selado, nem selado, não dá nem para chamar de selado, e passou a morar ali. Então, isso gerou uma série de contestações, assim. Então, porque o lixão, ele tem gases embaixo, tem risco de explosão, e aí está contaminando o rio ou não está contaminando o rio. Essa população, num dado momento, consumia água de poços cacimba, escavados, né, no próprio lixão. Então, tem uma série de problemas ali. E surgiu essa demanda para a gente. A Sanepar nos ajudou no desenvolvimento do projeto. Eles também têm esse interesse de conhecer e responsabilidade também, né? Visto que ele é um afluente do manancial. E surgiu esse projeto. E aí, na época, a Marcela chegou, né? Chegou esse projeto através do Kleber, que foi um colega meu de doutorado. Chegou e eu sei que o grupo cresceu em volta daquilo. E aí a Marcela falou assim, escuta, você topa trocar de rio?
Falei, topo. É problema também, vamos lá, né? E aí desse projeto a gente dividiu ele, né? Porque é um estudo bem Bem complexo. complexo. Então, dentro dessa problemática, aí, né, eu fiquei responsável pela parte do rio. Aí o outro ficou responsável pela água subterrânea. O outro pela questão de solo. Então, a gente dividiu, fracionou a problemática e ali eu desenvolvi a minha pesquisa. Doutorado, E né? o doutorado. E aí, concluiu, Concluí. você ficou com a parte da água? Da água do rio. E tranquilo, tem os dados aí publicados pra gente poder... Já tá feita, a tese já está pública, já está lá no... Quem quiser conferir pode ir lá na biblioteca da Unila, já está lá. A gente está publicando ainda alguns artigos e tal. Mas, assim, esse projeto, além disso, eu trabalhei monitoramento, de certa maneira, né? O problema era a questão do rio, da água do rio, mas eu trabalhei monitoramento. Então, dentro do meu projeto de doutorado, o que foi feito? Teve a questão do diagnóstico, do que estava acontecendo ali, porque realmente se necessitava ter uma clareza, se aquela história tal não está contaminando, o lixão tal não está influenciando. Eu acho que a sociedade precisava dessa resposta. E hoje a gente tem, né, segurança para dizer, para dar essa resposta do que está acontecendo ali, né? A gente fez um monitoramento bem grande, avaliou muitos parâmetros, assim, tem algo conclusivo, pelo menos para esse instante, né? E como eu trabalhava com monitoramento, eu tinha muito aquilo de desenvolver uma ferramenta. Eu queria uma ferramenta de monitoramento. Eu acredito muito, assim, no poder das pessoas para modificar as coisas. Não, acho que não é só o conhecimento acadêmico, a academia em si, fazer aquele trabalho todo e publicar artigo, né? Às vezes a gente, claro, quem é pesquisador, você sempre almeja publicar um artigo em revista internacional, pai, vai. Mas isso não, às vezes, não chega nas pessoas, entende? Uhum. Então, eu tinha essa vontade de criar alguma coisa que as pessoas pudessem ter esse controle, porque isso já era uma experiência que eu carregava lá do Boici, entendeu? Que eu tinha lá do Boici, era um sonho que eu carregava lá do Boici. E aí surgiu essa coisa, então vamos fazer um aplicativo de celular. E aí vamos, e foi evoluindo. Bom, resultado da história. A gente conseguiu o grupo de pesquisa, né? Não só eu, dentro do meu projeto de doutorado, mas assim, eu faço questão de ressaltar que tem o trabalho de um monte de gente, né? Eu sou engenheira civil, eu não sou o MacGyver. Né? A gente tem que ter noção. Não sou o MacGyver. Então, teve envolvimento de outros pesquisadores, de alunos, né? A gente envolveu um grupo bem interessante ali, onde o que a gente conseguiu fazer no Frigir dos Ovos? A gente conseguiu um aplicativo de celular. Tem um aplicativo de celular hoje foi desenvolvido pelo professor Marcelo Nepomuceno, junto com uma aluna que a gente co-orientava, a Bruna Baldasso. Então, a gente foi construindo esse aplicativo, eles programando lá, esse negócio todo aí que não é muito minha praia. A parte da computação, né, dos códigos. Os códigos e tal, eu colocando a necessidade, ensinando para eles o que a gente queria fazer, como que deveria ser, o que eu queria, o geoprocessamento, que era uma coisa que eu queria colocar. E foi desenvolvido esse aplicativo que chama Aqua. E aí a gente desenvolveu junto, aí com outro grupo, que é o grupo dos alunos da Química, principalmente a professora Marcela, né, que é Química. A gente desenvolveu uns kits miniaturizados, assim, né, que... Vamos imaginar assim, hoje já até mudou um pouco da história, mas... Tipo um tubinho de ensaio, que a gente vai lá, coloca um reagente dentro, e é que a gente tem esse reagente, a gente pega a água no lugar, joga lá dentro... Ele muda de cor. Quando ele muda de cor, a gente vai, coloca dentro de uma caixinha, como se fosse uma caixa, né? O estúdio aqui para vedar o som, certo? A caixinha para vedar a luz, para ter uma condição de contorno sempre igual. Coloca ali dentro esse tubinho de ensaio, já com a água do rio, essa coisa toda. Coloca o celular, tira uma foto e ele lê uma concentração para gente. Pela foto. Pela foto. Maravilha. Então, a gente conseguiu monitorar
dentro das técnicas analíticas de química, alguns compostos já que são possíveis de detecção através de gradação de cor. E compostos interessantes, assim, coisas que a gente realmente tem em rio, tipo nitrito, amônia, deixa eu ver mais o que a gente tem ferro. E esse projeto, ele vai continuar. Terminou o meu doutorado, mas tem outros pesquisadores, né? Eu tenho acompanhado o que a Marcela vem conversando, assim, a ideia é que surjam muito mais coisas. É uma linha de pesquisa que, inclusive, ela também já desenvolvia, entendeu? Sim. Não, eu vou chamar a professora Marcela aqui, está convidada, para falar um Muito, pouquinho também, não muito só desse, mas de outros, né? Então, a gente conseguiu ter, como resultado disso, hoje a gente tem esse sisteminha, essa caixinha, que a gente consegue levar para a beira do rio. Eu acho legal porque é didático, porque mesmo que você não entenda, não tenha conhecimento suficiente, né? Tipo, que isso aqui está poluído ou não está poluído, se eu disser para uma criança, né, que acompanhar aquele ensaio, disser assim, olha, se ficar bem roxinha, porque tá ruim pra caramba. E eu entregar para ela os resultados de vários rios, ela vai conseguir dizer, esse rio aqui tá lascado, esse aqui não tá. Então, eu acho que ele visualmente é interessante. E ele é, né, acessível, marca lá, eu vou lá, monitoro o rio aqui. Ele diz, você estava nesse ponto. Você monitorou esse ponto. E aí, eu sei que a gente fez um trabalho, eu monitorei 9 rios aqui em Foz, com a caixinha. Saí com a caixinha, de rio em rio, tal, pegando o resultado. Aí pegava, coletava a amostra, comparava com análise de laboratório para ver se a caixinha estava, se o ensaio realmente estava validado. E deu respostas, assim, bem interessantes. Eu diria, assim, para uma análise mais expedita, né? Claro, a gente não tem como comparar uma caixinha que custou, sei lá, R$60 com equipamento que a gente usaria lá de laboratório, né? Que você paga não sei quantos mil. Não tem como. Em termos de precisão, é até injusto. Mas em termos de educação ambiental e de te dar um horizonte do que está acontecendo ali, é maravilhoso. Assim, é um projeto que tem muito potencial, assim, para ser desenvolvido em escola, sabe? Sim. Não dá tempo de fazer tudo num doutorado, o tempo passa assim, né? Mas até num princípio a gente pensava em ter chegado nessa parte de extensão. Assim, foi feita alguma coisa, mas muito pequena, assim, perto do que dava para fazer. E poderia ser replicado em outros lugares também, né? Sim. E a ideia nossa é assim, colocar isso dentro de uma plataforma. Assim, sonho, né? Um dia, por exemplo, tem um problema. Exemplo, teve uma tragédia lá em Mariana, tem uma contaminação em Rio, manda caixinha, entendeu? Entendi. Não, a ideia é super válida, porque é uma coisa prática, né? Que pode ser adaptada a qualquer contexto. Essa é a ideia da universidade mesmo, né? Bem legal. E vira política pública, né? Sim. Um trabalho como esse pode nortear trabalhos específicos dentro do município. Exatamente. Perfeito. Com a crescente preocupação em temas de sustentabilidade, saneamento ambiental, que desafios que a professora enxerga, assim, principalmente para as áreas urbanas, né? Em relação ao saneamento, né? Bom, eu acho assim, por exemplo, essa questão que eu vivi com Boici, por exemplo, me abriu muitos horizontes, assim, me faz pensar em muitas coisas, não só correlatas a Foz do Iguaçu, como eu acho que inúmeras cidades, que é assim, não é só a relação do saneamento, eu acho que é a relação de planejamento urbano como um todo, né? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, eu acho que a gente, enquanto pesquisador, também tem que ter muito o pé no chão, porque eu acho que, às vezes, a temática, ela fica meio, digamos assim, romantizada, e as ações que têm que existir para que a gente consiga alcançar esse objetivo, elas são, às vezes, muito maiores do que é posto, né? Então, quando você pensa, por exemplo, na questão de saneamento urbano dentro de uma cidade, na realidade, você tem que enxergar o planejamento urbano da cidade como um todo, né? Usando o exemplo de Foz do Iguaçu, por exemplo, né? Hoje eu estava olhando, eu vinha dirigindo para cá e eu sou inconformada com isso. Foz é uma cidade que a gente ainda tem muito resíduo jogado nas ruas, etc. E aí surge um problema, né? Por exemplo, a gente fala, nossa, o Boici é poluído, como o Tietê é poluído,
como inúmeros rios das cidades de São Paulo são poluídos, porque são rios que a urbanização cresceu ao redor deles. Aí você fala, não, mas o problema é o rio poluído. Tá, mas o problema tá muito além, tá lá naquele lixo que tá lá jogado porque não tem papeleira na cidade. Tá lá naquele... O problema inicia quando as pessoas, a história da teoria das janelas quebradas, né? Quando a população ela não tem acesso também àquilo que é bonito. Eu acredito muito, muito, muito no poder da beleza. Uhum. Então, o espaço urbano, do meu ponto de vista, assim, ele tem que ser um espaço bonito. Nas cidades, a gente tem que ter parques. Nas cidades, a gente tem que ter monumentos. Isso valoriza o espaço urbano. As pessoas, se elas encontram um ambiente que ele tá feio, a tendência delas é que elas não respeitem aquele ambiente. Mas se elas encontram aquilo bonito, não dá uma vergonha diferenciada você jogar um lixinho num lugar que tá bonito do que você jogar num terreno que já tá baldio, já tá cheio de lixo. Então, eu acho que quando a gente pensa sustentabilidade, saneamento, é bem maior, sabe? Eu acho que começa daí, porque o lixinho que você joga no chão, porque não tem uma papeleira, ou porque o ambiente urbano está horroroso, ele vai parar lá no rio. Entende? Então, eu acho que quando a gente pensa sustentabilidade, eu acho que tem muita coisa por trás. Outra coisa que eu enxergo muito é, assim, se trabalha sustentabilidade, aí eu digo, assim, de uma maneira meio ingênua. Os próprios professores, às vezes, a gente comete esses erros. Eu sou uma indignada, por exemplo, eu tenho criança pequena, né? Aí chega lá, educação ambiental. Fala assim, olha, seguinte, a gente vai trabalhar sustentabilidade, vem lá uma temática escrita lá na apostila, né? Faça um brinquedo reciclável usando copinho plástico. Aí, para fazer o brinquedo reciclável, às vezes eu tenho que pegar um barbante, que é um recurso. Aí o brinquedo fica xoxo, assim. Aí eu compro um papelzinho, colo o papelzinho, a criança leva aquele brinquedo. Aí ela volta com aquilo na mão. Em 2 dias ele já virou lixo dentro de casa, entendeu? E aí as pessoas se enganam, tipo, eu tô trabalhando reciclagem. Peraí, você tá trabalhando reciclagem ou às vezes você tá gerando um resíduo? Né? Então, eu acho que, por exemplo, e é muito difícil para uma criança que vive no mundo que a gente vive hoje, cheio de tecnologia, o carrinho apita. O carrinho dá volta, o carrinho... E aí você dá um negocinho para ele brincar. Às vezes ele não vai dar importância. Agora, veja só. Se eu pegasse essa mesma criança, que está cheia de brinquedo em casa, e dissesse assim, olha, vamos fazer o seguinte, você vai pegar o seu brinquedo, primeiro você vai reparar o seu brinquedo, organizar ele direitinho, limpar a bonequinha, não sei o que, tá? E você vai levar lá na escola. E aí você vai promover Vamos fazer uma troca entre as crianças? Você vai levar o seu brinquedo e vamos comprar menos brinquedo? Porque aí a gente vai gerar menos lixo, entende? Então, eu enxergo, assim, que tem essas ações, assim, tem que ser umas ações mais maduras, para que isso também seja levado mais a sério pelas empresas, por toda a sociedade, entende? E dentro do planejamento que a professora comentou, né, aproveitando aqui o gancho, só fazer um gancho rápido, essas áreas que esteticamente devem ser também criadas na cidade, a professora comentou, né? A gente aproveitar o conceito lá de parques de esponjas, né? Sim, tem muita coisa. Tem muito... Esse assunto agora tá em alta, né? A gente tem muito corpo técnico para isso, né? Tanto os engenheiros e o pessoal da arquitetura. Para uma cidade como Foz, que inunda muito, né? Sim, acho que isso é válido, né? Nossa, colocar esse pessoal para modelar isso, né? Sim, e você olha assim, por exemplo, Foz, né? Foz é uma cidade turística, em que né, eu participei em algum momento daquele Visit Iguaçu. Então, a Foz, o turista ele vem para cá, em 3 dias ele vai embora. Porque não tem muito o que fazer. Quando a gente olha o potencial que a gente tem, né, em termos dos próprios municípios lindeiros da Itaipu, aqui Prainha, não sei o quê. E a própria Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem uma riqueza maravilhosa, assim, né, de árvore, de paisagem, de tudo isso. E, gente de Deus, você não acha um parque
Você tem dificuldade, às vezes, de achar um parquinho para uma criança brincar na areia, né? Coisas assim. Então, é muito subaproveitado, entendeu? É muito... eu acho interessante uma coisa que eu aprendi também, assim, por exemplo, aqui às vezes a gente vê uma praça e a praça, às vezes, né, com drogadição, alguma coisa assim, uma cuidada e tal. E aí o povo fala, não, praça não. Praça, se você colocar as pessoas para circularem ali dentro, tornar um ambiente agradável, levar ela para a população, pelo contrário, as pessoas começam a participar daquilo, né? Então, assim, tem muito potencial para ser explorado. Aqui tem alagamento, um monte de alagamento, não tem? Aí, você faz espaço urbano ali, você faz lago, você faz coisas de embelezamento, você contém enchente, você faz uma porção de coisa, né? E aí você está trabalhando isso tudo. Pode trabalhar educação ambiental, você pode trazer mais turista, né? O turista, quando ele vem aqui, imagina que legal se você tivesse um parque maneiro, assim, para sair no final da tarde, ir lá caminhar. Tem tanto potencial e é muito subaproveitado. E assim, falando de Foz, você tem inúmeras cidades, né? Inúmeras. Voltando a falar um pouco sobre a sua trajetória profissional, professora, atualmente, o que você vem desenvolvendo como docente, pesquisadora? O que você também pensa daqui para frente, para o futuro? O que está na sua visão também em relação a temas? Assim, eu tenho, profissionalmente falando, nesse momento, eu estava numa faculdade, eu me desliguei dessa faculdade, agora eu quero me dedicar, assim, à pós-graduação, eu estou em um outro momento e tenho trabalhado como engenheira, né? Como engenheira civil. Mas, assim, tem umas coisas que são bem interessantes, que eu tenho começado a estudar, que aí vem muito ao encontro disso que eu estou falando, dessa sustentabilidade mais madura, menos, né, idealizada. Eu tenho começado a estudar um pouco sobre ESG, que é uma coisa, né, que dá para acontecer dentro das empresas. Eu acho que esse movimento ele tem que ser maior do que simplesmente... Não pode ficar só na academia, entendeu? Tem que contaminar, no sentido positivo, o mercado, né? Acho que as pessoas precisam enxergar a sustentabilidade como algo necessário e algo execuível. Então, eu tenho começado, eu acho que, se fosse pensar em pesquisa, assim, né, de continuidade, eu acho que é essa linha, sabe? Como você trabalhar a sustentabilidade, mas sustentabilidade não só no sentido meio ambiente, mas no sentido um pouco mais amplo da palavra, que é a coisa do ESG, né? Que é aquela coisa de você trabalhar administração, você trabalhar a parte financeira. Então, uma coisa que eu tenho, que eu gosto disso. Eu também tenho um lado dentro da engenharia civil, atuando como engenheira civil durante a minha trajetória, eu trabalhei muito com custo, né? Maravilha. Professora doutora Silvia Sônia da Silva, foi nossa convidada do primeiro capítulo aqui da terceira temporada do Trajetórias. Agradeço a professora. Eu que agradeço, quer dar um salve para alguém que vai te escutar e vai te ver? Eu acho que para os meus alunos e ex-alunos, né? Que assim como um dia eu tive professores que foram referência, espero, né, que... Eu sei que nem todos amam, tem os que amam, os que odeiam. Mas espero que, de alguma maneira, eu tenha ajudado vocês em algum momento a achar um caminho legal. Um salve para vocês. Adolfo, posso finalizar aqui? Acho que sim. Vamos finalizar, então. Venhamos bem, né? Sim, espero que a energia aqui tenha transbordado a vocês aqui. Nós fizemos um café. Eu acho que o café ficou agradável. Da próxima vez, vamos trazer uns pães de queijo para deixar aqui vocês com vontade. Mas eu agradeço a audiência de vocês, espero vocês no próximo capítulo do Trajetórias. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.